Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e hoje vamos retirar da estante o livro O Fantasma Magnético, de Lucas Brito. Vamos à história. Epígrafe. Casas não são assombradas. Nós somos assombrados, e independentemente da arquitetura que nos envolve, nossos fantasmas permanecem conosco até nós mesmos virarmos fantasmas. Dean Koontz. Capítulo 1. Nos arredores da cidade de Charleville, estado de Queensland, Austrália, em um lugar conhecido como Whitestone Valley, Vale da Pedra Branca, hoje um local ermo e isolado, encontram-se os restos de uma antiga pedreira abandonada. Quem passa por aquele vale deserto ainda pode ver, logo acima, em uma colina verdejante, as ruínas da velha casa da família Thompson, abandonada desde o começo dos anos 1980, quando uma série de eventos perturbadores culminou na fuga desesperada de seus membros de seu antigo lar. Embora nos dias atuais ainda se fale sobre o ocorrido, na época demorou-se a elucidar um mistério que durou alguns meses e atormentou tanto aquelas pobres pessoas a ponto de fazê-las fugir de sua casa no meio da noite, deixando para trás toda uma vida construída. De uma hora para outra, viram-se à mercê de forças contra as quais não podiam lutar. O pesadelo começou em agosto de 1981, embora os Thompson já vivessem naquela casa havia muitos anos. A família era composta pelo casal William e Bertha Thompson, juntamente com seus dois filhos, Joaquim, de 7 anos, e George, um adolescente de 14. Tratava-se de uma família bem estabelecida, de posses, com uma fortuna herdada de antepassados que enriqueceram em ramos tão diferentes que iam do comércio até a mineração. William seguiu a vocação familiar, tendo herdado de seu pai, Thomas Thompson, uma companhia de mineração que naquela época trabalhava com extração de pedras calcárias para a construção civil. O trabalho era realizado em uma pedreira que se localizava a alguns poucos quilômetros de distância da casa, de forma que durante o dia às vezes era possível ouvir o barulho das máquinas trabalhando ao longe. Quem primeiro notou que alguma coisa estranha estava acontecendo na residência Thompson foi uma das empregadas da família, chamada Suzanne Watson, uma jovem de 16 anos. Em uma fria e cinzenta manhã de agosto de 1981, a empregada seguia em sua rotina monótona na cozinha, cuidando para que o almoço saísse na hora certa. Seus patrões tinham o costume de fazer as refeições sempre no mesmo horário, todos os dias, com uma regularidade um tanto quanto exagerada. Com uma pequena faca em sua mão, ela cortava legumes enquanto cantarolava alegremente, acompanhando a música que saía do rádio. "Cuidado para não se distrair e acabar cortando o dedo, menina", advertiu Charlotte, a outra empregada a quem Susana ajudava no preparo da refeição. "Não se preocupe, senhora, tenho muita experiência com facas. Lá em casa eu sempre ajudava minha mãe. Além disso, os patrões não vão chegar tão cedo. O Sr. Thompson anda muito ocupado esses dias lá na pedreira e os meninos estão na escola", respondeu a jovem. "Ah, pois é. Tudo aqui gira em torno dessa bendita pedreira. Tem dias que o barulho está mais alto do que de costume. Me dá nos nervos. Hoje até parece estar mais tranquilo, não acha?" A Suzane também irritava o longínquo, mas constante som de dinamites explodindo e máquinas trabalhando. Porém, não podia reclamar. Eram os ossos do ofício. Não chegou a responder à pergunta de sua colega mais velha, ficando a pensar nos 3 últimos meses desde que começara a trabalhar na residência da família Thompson. Embora contratada havia relativamente pouco tempo, Suzane já sabia de antemão quem eram seus patrões, assim como todos na cidade de Charleville e arredores. Desse dia em diante, sua rotina consistia em tarefas repetitivas, mas seu lugar de trabalho principal era na cozinha, auxiliando a Charlotte, que era, dentre os outros empregados, aquela por quem nutria uma singela afeição, quase enxergando na experiente senhora uma figura materna. "O que foi? Por acaso está pensando no filho mais velho deles de novo?" perguntou Charlotte, com um sorriso nos lábios. "O quê? Ora, não se faça de boba. Pensa que eu não percebo o jeito que vocês dois se olham. Não sei há quanto tempo vocês estão escondendo, mas se eu fosse você, terminaria de uma vez com isso.
Já pensou se eles descobrem o escândalo que vai ser? Ah, querida, vão te colocar no olho da rua sem pena. Mas eu não tenho nada com ele. A senhora está enganada, respondeu Suzane, tentando disfarçar o nervosismo com a inesperada pergunta e pensando em como Charlotte teria descoberto seu affaire secreto com George. Você que sabe. Bem, vou ao banheiro. Por favor, olhe essa panela de água para mim que eu volto no instante, disse Charlotte, saindo em seguida e deixando Suzane sozinha na cozinha. Ao terminar de cortar os legumes, virou-se para lavar as mãos e dar uma olhada na panela com água fervente, como lhe fora pedido. Foi quando pensou ter ouvido um leve ruído vindo de suas costas. Ao virar-se novamente, notou que a faca usada momentos antes começara a girar sozinha, primeiramente devagar, depois aumentando a velocidade de rotação cada vez mais. Logo depois, o pequeno talher prateado levou-se no ar, rodopiando freneticamente a uma grande velocidade, tal como um peão suspenso por mãos invisíveis. E assim permaneceu por alguns segundos, para depois vir a cair no chão, estático, diante do olhar incrédulo da empregada. Impressionada com o que acabara de ver, Suzane lentamente foi se aproximando do objeto caído no chão, próximo a seus pés. Porém, no mesmo instante, um outro som mais intenso chamou sua atenção. Parecia vir de todo lugar da cozinha e ela ficou a observar as gavetas e armários começarem a chacoalhar, como que sacudidos por um leve terremoto. No chão, a faca recomeçou a rodopiar. Assustada, mas também movida pela curiosidade, Suzane cautelosamente abriu uma das gavetas. O que se viu foram garfos, facas e colheres saírem voando para todos os lados aleatoriamente, batendo nas paredes e no teto. Um a um, ela presenciou todos os demais talheres começarem a vibrar e agitarem-se dentro das gavetas onde estavam guardados. Ao mesmo tempo, a geladeira e o fogão também fizeram o mesmo. Alimentos guardados dentro do refrigerador foram atirados ao chão quando a porta abriu-se de uma só vez. Panelas com água fervente foram atiradas para cima na mesma hora que facas e garfos dançavam pelo ar. Agachada, Suzane tentava se proteger dos objetos enlouquecidos à sua volta, conseguindo sair da cozinha. Já do lado de fora, ficou a escutar os barulhos, aterrorizada sem saber o que estava acontecendo. Gritou pelos outros empregados para que também viessem presenciar o estranho fenômeno que ali se desenrolava. Quem atendeu seu chamado foi Charlotte, que voltou correndo do banheiro. Com 1000 demônios, o que está acontecendo aqui? Perguntou a afobada senhora com os olhos arregalados para Suzane. Não sei, senhora, parece que a cozinha toda enlouqueceu. Tudo estava calmo há uns minutos. Da porta, as duas empregadas ficaram a observar atônitas o pandemônio na cozinha. Até que depois de certo tempo, os barulhos foram diminuindo de intensidade e o local, aos poucos, voltou a ficar em silêncio. A passos lentos e trêmulas, Suzane e Charlotte aproximaram-se de seu local de trabalho, acabando por ver uma cena desconcertante. Tudo estava de cabeça para baixo. Os talheres, a comida guardada na geladeira e a refeição, que era preparada momentos antes, estavam espalhados pelo chão e pela mesa, como se um vendaval houvesse passado por ali. Mas, surpreendentemente, não havia mais o menor sinal de movimento. Todos os talheres e outros objetos, apesar de revirados e espalhados por todo lado, estavam quietos. Capítulo 2. Mais tarde naquele dia, Suzane e Charlotte relataram um perturbador evento em detalhes a seus patrões. Espera mesmo que eu acredite nessa história maluca, mocinha? Respondeu William ríspido, olhando seriamente para Suzane e alisando a barba bem aparada com uma das mãos. O interrogatório no escritório do Sr. Thompson seguia já havia 20 minutos, desde que ele e Berta chegaram em casa e viram que não haveria almoço naquele dia. William resolvera imediatamente cobrar explicações das duas empregadas encarregadas, interrogar a cada uma separadamente. Primeiro Charlotte e agora era a vez de Suzane. Ao ser questionada, a jovem relatou o insólito evento em detalhes, mas seu patrão, acreditando ser tudo uma brincadeira de mau gosto de uma empregada relapsa, não estava muito inclinado a acreditar nas palavras da jovem. Suzane continuou. Mas é verdade, senhor, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu estava preparando o almoço quando os talheres, as panelas e outras coisas de repente começaram a se mover sozinhas, do nada. Em pouco tempo tudo virou uma bagunça. Eu saí correndo da cozinha, com medo de ser atingida por alguma coisa. Se quiser, posso chamar a senhora Charlotte para falar. Ela também presenciou o que aconteceu aqui. Disse com os nervos à flor da pele. Não precisa, ela já nos contou tudo.
quase usando as mesmas palavras que você. Ou vocês duas combinaram tudo isso antes, ou então... Ou então elas duas falam a verdade, William, interveio Berta, compadecendo-se ao ver o olhar amedrontado da pobre menina, que naquele momento já esperava pelo pior. Vai me dizer que acredita mesmo nessa maluquice? William lançou um olhar desconfiado para sua esposa, como se não esperasse ser desafiado por ela na frente dos outros. Acredito, ora. Vamos, porque acha que ela inventaria algo assim? Ela já está conosco há 3 meses. Não acha que se ela estivesse descontente com o trabalho, seria mais fácil pedir logo demissão do que inventar uma história fantástica dessa? Além disso, a senhora Charlotte me garantiu que foi tudo verdade e eu confio na palavra dela. E convenhamos que já aconteceram coisas estranhas nessa casa anteriormente, não se lembra? Concluiu Berta. Como assim? Questionou Suzane, interessada. Isso foi antes de você chegar aqui, no ano passado. Me lembro que estava no quarto quando do nada a porta começou a abrir sozinha, bem devagar. Na hora pensei que tivesse sido uma corrente de ar, mas não tinha vento. Depois disso foram algumas luzes que começaram a piscar e portas e janelas abrindo sozinhas. Os outros empregados já vinham falando dessas coisas, mas eu não acreditei até ver com meus próprios olhos, revelou a patroa. Existe alguma explicação racional por trás, sempre existe, comentou William, levantando-se da cadeira, descontente com os rumos que aquela conversa tomava. Agora não é o momento para falar dessas coisas. Você, Suzane, pode voltar ao trabalho e vamos esquecer esse assunto por enquanto. Mas que isso não se repita novamente ou você será demitida. Fui claro? Sim, Sr. Thompson. Muito obrigada, respondeu com um enorme sorriso e saiu. Ao pôr os pés para fora do escritório, teve uma surpresa ao ver George esperando-a com ar de preocupação. E aí, o que aconteceu? Meu pai brigou com você? Vai ser demitida? Não, foi tudo bem, graças a Deus e a sua mãe. Eles me deixaram continuar aqui. Que bom, Suzy. Não iria suportar te ver embora, disse abraçando-a fortemente. George, aqui não. Alguém pode nos ver, exclamou Suzane, receosa de que seu segredo e o de George fosse descoberto de repente. Tudo bem. Então mais tarde nos encontramos no mesmo lugar, ok? A empregada apenas fez que sim com a cabeça. O jovem casal despediu-se e Suzane regressou aos seus afazeres. Aliviada por não ter de procurar um novo emprego, agradeceu aos céus a interferência da boa patroa. A dona da casa, a princípio, parecia acreditar no relato de Suzane. Além disso, desde que começara a trabalhar na residência dos Thompson, nunca houvera reclamações ou queixas de serviço mal feito da parte dela. Diante de tudo, o casal achara por bem dar-lhe o benefício da dúvida. Porém, daquele dia em diante, Suzane ficou com certo receio de entrar na cozinha novamente, mesmo na companhia de Charlotte. Capítulo 3. Alguns dias se passaram desde o incidente na cozinha, e tudo parecia estar tranquilo, a não ser por pequenas ocorrências isoladas, tais como algumas luzes que piscavam durante a noite, interferências elétricas nos sinais de rádio e televisão, ferrolhos e trancas que amanheciam misteriosamente destrancados, com portas e janelas abertas, exatamente como Berta havia descrito. Mas para além desses fenômenos, um outro tipo de perturbação passou a acometer as pessoas daquela casa. Tratava-se de um incômodo ou desconforto físico que atingiu alguns empregados e posteriormente membros da família Thompson, especialmente Berta. De acordo com suas palavras, ela sentia que parecia haver um tipo de energia pesada que atravessava toda a casa, penetrando fundo no corpo até os ossos. Com o tempo ela passou a queixar-se de dores de cabeça frequentes, fraqueza, tonturas e outros sintomas, os quais também foram sentidos por outras pessoas, incluindo William e os filhos do casal. Anos depois, antes de falecer, Berta revelou a amigos próximos. A casa inteira parecia estar doente. Só não sabíamos que doença era essa. Da metade do mês de agosto para o final, os fenômenos aumentaram de intensidade, e em uma certa noite chuvosa atingiram seu clímax de uma forma que a vida naquela casa nunca mais seria a mesma. Acho que temos que ir com calma. Seus pais vão acabar descobrindo sobre nós e vão me demitir, disse Suzane, desviando o rosto dos beijos de George. Não se preocupe, eu não vou deixar que eles façam isso. E se por acaso eles descobrirem e te demitirem, eu vou embora contigo,
respondeu o filho mais velho, arrancando um leve sorriso de sua namorada secreta. Não fale assim. Você não pode abandonar sua família e seu lar por minha causa. Eu sou só uma empregada, isso não tá certo. Eu não ligo pro que meus pais vão pensar da gente. Por mim, eu revelaria tudo agora mesmo. Meu pai não tem o direito de escolher com quem eu posso ou não ficar. Apenas eu. E eu escolhi você, Suzy. O jovem casal ainda permaneceu por algum tempo em seu esconderijo, o porão nos fundos da casa. Desde que começaram um relacionamento proibido havia cerca de um mês, aquele local era o único onde poderiam encontrar-se sem levantar suspeitas. E assim os encontros furtivos seguiam-se quase todas as noites. Quando menos esperavam, um barulho nos fundos chamou a atenção dos dois. Assustada, Susana interrompeu novamente os beijos de George. Está ouvindo isso? O quê? Parece que tem alguma coisa batendo ali. O que será? Falou apontando para um canto onde se encontrava um amontoado de ferramentas velhas. Não deve ser nada demais, apenas um rato ou outra coisa. Vou dar uma olhada. Suzane permaneceu onde estava, vendo George afastar-se em busca da origem do misterioso som. Enquanto isso, William e Berta estavam sentados na sala ouvindo o programa musical que passava no rádio. Berta tomava um chá gelado enquanto seu marido lia o jornal, entretido. Lá fora, uma chuva insistente caía desde o fim de tarde. Que tipo de música é essa? Não sei como você pode gostar de ouvir isso, comentou Berta, enquanto colocava a xícara no pires. É uma música instrumental, querida. Bem melhor que essas bandas de rock and roll barulhentas de hoje que o George escuta. Respondeu sem desviar o olhar das páginas. Então notou que as luzes da sala puseram-se a piscar de forma estranha, como se estivesse prestes a haver uma queda de energia. Logo em seguida, o sinal de rádio começou a oscilar, interrompendo a transmissão. Porcaria! Justo na hora de Le Chant Magnétique. Adoro essa música. Com raiva, William levantou-se de sua cadeira e passou a girar o botão sintonizador do aparelho na esperança de reencontrar a frequência de sua estação favorita. Mas o que se escutou a seguir foi um som inesperado e assustador vindo de dentro do rádio, semelhante a um longo gemido distorcido. Parecia mais uma voz eletrônica angustiada falando de alguma frequência desconhecida, sussurrando sons incompreensíveis. Logo em seguida, um grito feminino foi ouvido vindo dos fundos da casa e dali a pouco eles viram Suzane acompanhada de George entrarem correndo na sala, igualmente aterrorizados. O que aconteceu com vocês dois? Parece que viram um fantasma, disse Berta. E onde vocês estavam? George, achei que estivesse no seu quarto fazendo seus deveres da escola, questionou William. George e Suzane entreolharam-se por alguns segundos sem saber o que falar. Estavam ambos receosos que seu segredo fosse descoberto daquela maneira. Afinal, que diriam William e Berta se soubessem que seu filho mais velho e a empregada estavam namorando às escondidas já havia um mês? Nós dois, quero dizer, eu estava no meu quarto quando escutei o grito dela vindo lá dos fundos e fui ver o que estava acontecendo. E daí, quando cheguei lá, eu vi, viu o que, George? Insistiu seu pai, curioso. Eu vi algumas ferramentas velhas e elas estavam nervoso. George nem teve tempo de inventar uma conclusão adequada para sua história, pois naquele exato momento o caçula Joaquim entrou correndo na sala, também assustado e gritando: Mamãe, papai, tem uma coisa debaixo da minha cama. Ela tá tremendo sem parar. O quê? Como assim, querido? Perguntou Berta, ainda mais nervosa. É verdade, mamãe, eu tava deitada na cama, aí do nada ela começou a tremer com força. Tem um bicho-papão no meu quarto. Calma, querido, foi só um pesadelo, disse abraçando o pequeno. Ela tentou acalmar seu menino, mesmo sabendo que estava tão assustada quanto ele. Ainda mais raivoso, William continuou a girar o botão de um lado para o outro, mas sua atitude só fez aumentar os ruídos estranhos vindos do aparelho. Tic, tic, tic. Enquanto isso, novas manifestações passaram a acontecer, uma atrás da outra. As luzes continuavam a piscar, agora com mais intensidade.
A televisão, antes desligada, de repente ligou-se sozinha, exibindo apenas um chuvisco monocromático em sua tela. Os ferrolhos das janelas abriram-se de uma só vez, deixando a chuva e o vento invadirem a confortável sala de estar. "O que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus?" gritou Suzanne, ainda mais assustada do que na ocasião anterior, quando presenciara algo parecido na cozinha. "Senhor Todo-Poderoso, tenha piedade de nós e nos livre das garras do demônio", começou a rezar Berta, segurando firmemente um pequeno rosário em suas mãos. Mas nada pareceu adiantar, pois diversos objetos da casa, talheres, chaves, fechaduras, dentre outros mais, ganharam vida própria, agitando-se onde quer que estivessem e fazendo uma barulheira infernal. A família ali reunida estava aterrorizada com o desenrolar desses acontecimentos, sem nada poder fazer, além de observar, impotente, tudo ao seu redor virar um caos. Até que, tão subitamente como começaram, as manifestações pararam. O rádio voltou a funcionar, a televisão desligou-se e as janelas pararam de chacoalhar e a casa voltou a ficar calma, apenas se ouvindo o barulho da chuva lá fora. Mas pelo resto da noite, ninguém pôde dormir tranquilamente, temerosos de que o bizarro fenômeno pudesse voltar a acontecer a qualquer momento. E quando o dia amanheceu, um véu de silêncio caiu sobre todos, e ninguém teve coragem de comentar sobre a noite anterior. Capítulo 4. Nos dias seguintes, os eventos na casa da família Thompson continuaram, aumentando ou diminuindo sua intensidade alternadamente. Eram luzes piscando, constantes interferências elétricas nos sinais de rádio e televisão, ferrolhos e trancas que, cuidadosamente fechados durante a noite, amanheciam destrancados. Para William, sempre cético, essas ocorrências não eram nada mais que algum problema na fiação elétrica, e quanto às portas e janelas abertas, era óbvio que algum dos empregados não as haviam trancado como deveria, sendo abertas pelo vento da noite, ou pior, por algum engraçadinho querendo pregar uma peça na família. Não havia hora certa para as manifestações, embora a maioria ocorresse quase sempre ao entardecer ou de noite. E como sempre acontece em cidades pequenas, logo as ocorrências incomuns passaram também a atrair a atenção de vizinhos e curiosos, que começaram a vir de todos os lugares da cidade, e até mesmo de cidades vizinhas como Roma e Windora, para testemunharem em primeira mão as ocorrências. Alguns obtinham sucesso e outros não, e com o tempo o fluxo de pessoas passou a se tornar mais um transtorno, apesar dos esforços dos donos da casa para tentar manter as coisas em segredo. Foi por volta desse período que a família começou a pensar em outras possibilidades mais extremas para o que ocorria ali, chegando a considerar que poderia ser algo de outro mundo, e foi George quem primeiro percebeu o estranho detalhe de que apenas objetos de ferro, aço ou outro metal estavam sendo afetados pela entidade bagunceira. Papéis, cadeiras e mesas de madeira, materiais de plástico ou outro elemento permaneciam curiosamente imóveis em seus lugares. Conforme os dias se passaram, os Thompson não tinham mais momentos de paz, atormentados por uma força invisível e desconhecida. Para deixar a situação mais crítica, a saúde da família começou a degringolar. Enxaquecas, febres, vômitos, tonturas, dentre outros sintomas, atormentavam o casal William e Berta e seus filhos, bem como os empregados. Berta, em certa ocasião, teve de ficar de cama por algum tempo, tão fraca que não conseguia nem andar direito. Mesmo convalescendo, não largou seu rosário e continuou a rezar, buscando na religião um refúgio para suportar aquele tormento. William, ao ver o estado de sua mulher, chamou logo um médico para consultá-la. Mais tarde, quando o médico chegou, Berta contou o que vinha sentindo já havia algum tempo. Dr. Jones, não sei se estou ficando louca, nem se o senhor acredita nessas coisas, mas de algumas semanas pra cá eu sinto como se tivesse uma energia pesada nessa casa, entende? Uma sensação tão estranha que parece penetrar fundo no corpo. Não quis contar nada a ninguém, principalmente ao meu marido, mas é real. Eu até consigo senti-la em alguns lugares. E o que mais a senhora anda sentindo além dessa energia pesada? Perguntou o médico, enquanto auscultava sua paciente. Minhas dores de cabeça pioraram muito nas últimas semanas. Além disso, venho sentindo também uma fraqueza no corpo e tonturas. Já tinha sentido essas coisas outras vezes, mas não como agora. O que o senhor acha que pode ser? Bem, esses sintomas podem indicar muitas coisas, senhora Thompson.
Não posso dizer exatamente o que a senhora tem, mas vou lhe receitar alguns remédios e solicitar que faça alguns exames de rotina. Só então terei uma resposta certa. Pegue, aqui estão. Não se preocupe, a senhora vai se sentir melhor. Dr. Jones entregou a Berta uma receita e papéis de exames para serem feitos e despediu-se, prometendo voltar na semana seguinte para ver como estava sua paciente. Alguns dias passaram-se após a visita do Dr. Jones. No entanto, Berta parecia não melhorar, mesmo tendo tomado todos os remédios receitados e feito os exames pedidos por ele. Continuava a queixar-se dos mesmos sintomas, mas como já mencionado, ela acabaria não sendo a única, pois os sintomas começaram a se estender para outras pessoas da casa, além de sua família. Berta passou a acreditar que a casa inteira estava doente, não apenas as pessoas que nela moravam. O mal-estar era sentido tanto pelos mais velhos quanto pelos mais jovens, e os sintomas variavam de pessoa para pessoa. Pouco tempo depois, o Dr. Jones retornou à residência Thompson. Olhou os resultados dos exames de Berta, bem como conversou com todos os moradores da casa, incluindo os empregados. Depois da consulta coletiva, pediu para conversar a sós com William e Berta no escritório. Porém, para a decepção do casal, o médico não chegou a uma conclusão definitiva sobre o que poderia estar provocando a estranha doença, pois todos os exames mostravam que todos ali estavam com boa saúde. Ao final da reunião, disse antes de sair: Bem, senhor e senhora Thompson, o que posso fazer por vocês é prescrever remédios que vão ajudar com o mal-estar, mas enquanto não soubermos a verdadeira causa desse mal, os sintomas vão voltar de tempos em tempos. Aqui está a receita. Caso notem alguma mudança, por favor, me avisem. Desculpem, mas tenham que ir agora. Desejo melhoras a todos. Tenham uma boa tarde. Levantou-se e estava prestes a sair quando a maçaneta inesperadamente começou a girar na sua frente e a porta se abriu sozinha. Dr. Jones parou por um momento, olhou para William e Berta atrás de si e viu com espanto um cabideiro onde William colocava seu terno de repente levitar a alguns centímetros do chão. Mas o que é isso? Disse apontando para o cabideiro flutuante. Meu santo Cristo, além da doença, aqui nessa casa tem acontecido coisas muito estranhas, doutor, respondeu Berta, assustada e benzendo-se. Desculpem, mas tenho realmente que ir. Até mais. Ao segurar a porta para abri-la mais um pouco, esta subitamente fechou-se, esmagando os dedos do médico contra a parede. O grito de dor ecoou pela casa inteira, chamando a atenção de todos. Mesmo puxando com toda a força e sendo ajudada por William, a porta continuava fechada, segurada firmemente por uma força poderosa. Mas algum tempo depois ela finalmente cedeu e Dr. Jones conseguiu se libertar. Saiu de lá com a mão ensanguentada, gemendo e murmurando palavrões. Aquela foi a sua última visita à família Thompson. Capítulo 5. Dali para frente, a situação piorou ainda mais. Berta, cada vez mais nervosa e impaciente com o rumo que as coisas tomavam, chegou a pedir a seu marido que chamasse um padre para abençoar a casa, pois assim ele expulsaria o suposto demônio que lá habitava. William estava quase inclinado a aceitar a sugestão de sua esposa, se não fosse por um novo elemento que apareceu para acrescentar mais um capítulo ao drama da família: a presença da imprensa. Repórteres de diversos jornais, ao saberem dos boatos que se espalhavam sobre a casa mal-assombrada dos Thompson, correram em massa ao local, na tentativa de entrevistar algum membro da família para obter uma matéria exclusiva. Afinal, não é todo dia que existe a oportunidade de se presenciar um suposto evento paranormal. E foi um desses repórteres que, ao saber dos pormenores da situação, batizou o caso de Fantasma Magnético, nome pelo qual até hoje a história é lembrada em Charleville. Conforme o tempo passava, a aglomeração crescia e os boatos se espalhavam pela região. No entanto, isso acabou tendo um efeito inesperado e positivo, pois começaram a aparecer pessoas com promessas de que poderiam resolver o problema e trazer paz novamente à família. Quem primeiro se manifestou foi um padre chamado Alexander Brown, o reverendo local. Certa noite ele foi até a casa e teve uma breve conversa com os Thompson, durante a qual escutou relatos assustadores. Berta estava feliz ao vê-lo e imaginava que as perturbações certamente acabariam depois das bênçãos e orações do sacerdote.
e enquanto ele se encontrava lá, não tardou até que os fenômenos recomeçassem. Em uma dessas ocasiões, o padre arrepiou-se ao ver uma grossa barra de ferro elevar-se no ar e entortar-se sozinha diante de seus olhos. Munido de sua Bíblia e com o rosário em mãos, ele começou a percorrer todos os cômodos da casa, rezando fervorosamente e aspergindo água benta para todo lado. Porém, sua tentativa de limpar a casa não teve sucesso e as manifestações continuaram mesmo depois de sua saída, frustrando a todos. Não vale a pena mencionar aqui todas as pessoas que entraram na casa com promessas de ajuda à família, mas acabaram fracassando. Líderes evangélicos, católicos, ateus que acreditavam que a história toda não passava de uma fraude, simples curiosos, dentre muitos outros mais. No entanto, uma pessoa em particular propôs uma explicação alternativa para o mistério, que poderia ser a solução definitiva para o problema. Tratava-se de uma médium chamada Yvonne Campbell, que fez uma visita aos Thompson no começo de setembro de 1981. Durante sua estadia na casa, ela também presenciou as manifestações. E de seu entendimento, disse que o que estava acontecendo ali tratava-se de um caso clássico de poltergeist. Em reunião com a família, ela lhes explicou a situação. Um poltergeist, senhor e senhora Thompson, é uma assombração barulhenta e travessa que arremessa objetos para todos os lados. Abre e fecha portas e janelas, dentre outras perturbações. Esse tipo de manifestação não se trata realmente de uma entidade espiritual, mas sim de uma descarga de energia psicocinética liberada por uma pessoa. Na maioria das vezes, um adolescente, menino ou menina, que está entrando na puberdade, quando os hormônios e demais energias do corpo humano estão descontrolados. Toda essa energia pode então ser liberada de forma inconsciente durante uma situação de estresse, por exemplo, causando as perturbações que estamos lendo aqui. Após a explicação da médium, todos ali presentes voltaram seus olhos imediatamente para George, que não conseguiu conter seu espanto diante da revelação feita por aquela senhora gentil de voz mansa. Imaginar que ele seria, mesmo sem saber, o responsável por todo o tormento que sua família vinha passando nas últimas semanas, deu um nó em sua cabeça. 1000 pensamentos confusos brotaram em sua mente, mas foram interrompidos quando a médium, gesticulando e falando de uma forma arrastada, continuou. Mas existem algumas, como posso dizer, peculiaridades estranhas aqui. O mais inquietante é que seu poltergeist, de acordo com o que me contaram e eu vi com meus próprios olhos, apenas se manifesta em objetos e outras coisas de metal. Nunca vi nada parecido nesses anos todos. E olha que modéstia à parte, já vi muitas coisas estranhas. Em todos os outros casos anteriores, objetos de plástico, papéis e madeira também eram afetados, não apenas os metais. Além disso, eu também sou sensitivo e consigo sentir a presença de nossos irmãos desencarnados quando estão por perto. Mas aqui nessa casa, andando por esses quartos e outros cômodos, não consegui sentir realmente nenhuma presença espiritual. Em outras palavras, senhor e senhora Thompson, sua casa está limpa espiritualmente. Apesar de ter todas as características típicas de um caso poltergeist, essas perturbações são de outra natureza que não sei explicar totalmente. Sinto muito. Um sentimento de decepção apoderou-se deles. Nem mesmo a ajuda espiritual foi capaz de jogar uma luz sobre o inquietante mistério ali instalado. Nenhum deles, o padre Alexander, depois os pastores e finalmente a médium Yvonne, conseguiu realmente desvendar o mistério que tornara-se o assunto principal nos jornais e em qualquer roda de conversa da cidade. Aproveitando a indesejada e repentina fama, William chegou inclusive a oferecer uma recompensa em dinheiro para quem conseguisse livrar a sua família do tormento. Muitos tentaram, porém todos falharam. Capítulo 6. Meados de setembro de 1981. As manifestações continuavam quase que diariamente, tornando a vida dentro de casa um verdadeiro inferno. Os curiosos ainda continuavam a aparecer, porém em menor quantidade, e a imprensa já havia tornado a história famosa em toda a região. Foi também através dos jornais e certamente estimulados pela recompensa oferecida pela família que um grupo de pesquisadores soube do caso e se prontificou a realizar uma investigação paranormal na residência para tentar responder de uma vez por todas o que estava por trás do caso do fantasma magnético dos Thompson. A investigação foi realizada durante a noite, como sempre faziam nessas situações. Os
caça-fantasmas trouxeram diversos equipamentos, como microfones especiais para captação de sons inaudíveis, medidores de campo eletromagnético, sensores de temperatura e toda uma parafernália preparada especialmente para o caso. Instalaram os sensores e microfones em lugares diversos da casa, como nos quartos, cozinha e sala, preparando-se para captar qualquer sinal do paranormal, como o líder do grupo, Peter, gostava de falar. Mais tarde, naquela mesma noite, quando os fenômenos começaram, todos já estavam a postos. Um deles observou espantado o medidor de campo eletromagnético enlouquecer, registrando leituras nunca antes vistas. Os objetos voavam e dançavam em pleno ar diante deles, incluindo os microfones e sensores recém-instalados. Foi aí que ocorreu algo inesperado, até mesmo para a equipe de investigadores. Todos os seus equipamentos simplesmente pifaram e ficaram inutilizados de uma hora para outra, impossibilitando ao grupo continuar com a investigação. Ainda desconcertados com o que tinha acontecido, Peter deu seu parecer à família Thompson antes de partirem. Apesar de nossos equipamentos terem pifado, no pouco tempo que conseguimos investigar, não captamos nenhuma FVE, ou seja, nenhuma voz do além. Nossos sensores também não registraram nenhuma mudança brusca de temperatura ou algo assim, mas tem algo muito estranho que não sei explicar como é possível. As medições do campo eletromagnético na sua casa estão muito elevadas. Nunca vi uma leitura como essa antes, entende? Não sei exatamente o que está acontecendo aqui, mas uma coisa posso garantir a vocês: não se trata de algo sobrenatural. E recolhendo seus instrumentos, o grupo foi embora, deixando para trás a família sem uma resposta definitiva. Mas pelo menos estavam um pouco mais aliviados em saber que o fantasma magnético não era na verdade um fantasma. Restava agora descobrir o que estava causando as perturbações. Mas mesmo que a causa fosse descoberta, quem garantia que conseguiriam fazer o tormento parar? Capítulo 7. Foi em uma certa manhã, por volta das 10 horas, que William recebeu uma ligação de um de seus encarregados, chamando-o para que fosse até a pedreira. Lá chegando, lhe deram a notícia de que o trabalho teria de ser interrompido por algum tempo, pois naquele dia, ao chegarem para o serviço, os trabalhadores encontraram um verdadeiro caos. As máquinas perfuradoras, caminhões, carregadores e outros instrumentos estavam revirados para todo lado, alguns tão avariados que teriam de ser substituídos. Além disso, a energia do lugar estava oscilando de forma estranha, podendo causar algum curto-circuito. Não acreditando nos relatos de seus empregados, William dirigiu-se até o local e constatou algo surpreendente, que os estragos ali causados eram muito semelhantes aos de sua casa, mas aquela não seria a única surpresa do dia. Sr. William, encontramos uma coisa aqui que o senhor precisa ver, disse um de seus encarregados de confiança, chamado Mark Johnson. Seguiram os dois para um terreno um pouco mais baixo, localizado próximo ao centro da pedreira. No chão havia um buraco perfurado e no fundo uma pedra de cor escura, diferente das outras formações calcárias do lugar. William aproximou-se um pouco mais da beirada do buraco para ver melhor, enquanto seu encarregado lhe falava sobre o estranho achado. Eles estavam perfurando aqui quando encontraram essa pedra esquisita. A princípio parece ser ferro, mas de um tipo que eu nunca vi. Suspeitamos que existam mais essas rochas espalhadas por esse terreno todo. Pela profundidade em que estão enterradas, devem ser muito, muito antigas. Toda a equipe de trabalho aproximou-se para dar uma olhada na preciosa descoberta. Pouco tempo depois, William solicitou que uma equipe científica viesse até sua pedreira examinar a rocha. Seu pedido foi atendido. Os pesquisadores foram até o local, colheram uma pequena amostra do material e o encaminharam a um laboratório especializado, onde seriam realizados testes para determinar que tipo de rocha realmente era aquela, bem como a sua provável idade. Apenas alguns dias depois, os resultados foram divulgados. O laudo dos vários testes realizados mostrou que a rocha era composta realmente, em sua maior parte, de ferro. Porém, também foram encontrados restos de outros elementos desconhecidos até mesmo pela tabela periódica, os quais combinavam-se uns com os outros em diferentes proporções. Também perceberam que a rocha exibia propriedades eletromagnéticas únicas, diferente de tudo que se conhecia. Por exemplo, os cientistas descobriram que na maior parte do tempo, o material permanecia inerte, mas se fosse aplicada uma determinada frequência de vibração ou também uma carga elétrica, ele reagia liberando um poderoso campo magnético, afetando desde materiais metálicos até instrumentos elétricos.
Por fim, não conseguiram determinar a idade exata do misterioso material, mas a julgar pela profundidade em que estava, além de suas propriedades únicas, concluíram que a rocha encontrada no terreno da pedreira do Sr. Thompson não era de origem terrestre. Provavelmente tratava-se de uma pequena parte de um grande meteoro que chocara-se com aquela região havia milhares de anos. Ao saber dos resultados dos testes, William não tardou a juntar as peças daquele quebra-cabeça. Os fenômenos em sua casa, a estranha doença que os acometia, enfim, tudo estava conectado. Um dos cientistas lhe revelou que os restos do meteoro enterrados naquele terreno eram a causa mais provável dos fenômenos. Em segredo, ele lhe falou: Sr. Thompson, eu soube dos eventos estranhos em sua casa desde quando li a matéria no jornal. Veja bem, esse meteoro veio dos confins do espaço sideral há muito tempo e ficou ali adormecido por milhares de anos. Porém, com o trabalho das máquinas da sua pedreira, as perfurações, explosões com dinamite, enfim, tudo isso acabou por gerar ondas vibratórias que se propagaram pelo interior do solo, ativando o meteoro, fazendo-o liberar um poderoso campo magnético que está afetando todo aquele terreno. Não sabemos a real extensão ou potência desse campo, nem por quanto tempo ele poderá permanecer ativo. Nunca vimos um material com essas propriedades. O valor científico dessa descoberta é enorme. As conclusões dos cientistas finalmente lançaram luz sobre o enigma que vinha tirando o sono da família Thompson nesses últimos 2 meses, bem como de toda a cidade de Charleville. No entanto, o desfecho do caso do fantasma magnético ainda não foi esquecido até os dias de hoje. Capítulo 8. Início de outubro de 1981. As atividades na pedreira estavam suspensas desde a descoberta dos restos do meteoro. Na casa da família Thompson, as perturbações cessaram, trazendo finalmente paz e alívio aos seus moradores. Os sinais do mal-estar sentido por todos ali também desapareceram. E o assédio da imprensa e dos curiosos aos poucos foi se esgotando quando descobriram a real causa natural, e não sobrenatural, do que acontecia ali. Aos poucos a vida parecia estar voltando à normalidade. Mas na noite do dia 6, tudo mudaria para sempre. Nessa noite em particular, uma forte tempestade desabou sobre toda Charleville. Em questão de minutos, um vendaval seguido de chuva e relâmpagos formou-se, causando transtornos à comunidade como alagamentos, quedas de árvore e, como desgraça pouca é bobagem, também um apagão. Era a tempestade mais forte em muitos anos. Queria acabar atingindo a família Thompson de uma forma que jamais esqueceriam. Já quase por volta da meia-noite, o caçula Joaquim, ao invés de dormir como lhe mandara a mãe, observava a tempestade através da janela do seu quarto, encantado com um festival de raios que, ao contrário do que diz o ditado popular, pareciam estar caindo repetidas vezes no mesmo lugar. E esse lugar era nos fundos do terreno, bem próximo à pedreira. Escutou a porta abrir e viu George entrando. Joaquim, já passou da hora de você dormir. O que está olhando? É só a chuva, não tem nada especial para ver, falou o primogênito curioso. Olha aquilo ali, mano. Os raios caindo num lugar só, respondeu o caçula, atraindo a atenção do mais velho. George também chegou junto à janela para olhar e acabou por presenciar uma série de raios atingindo o solo um atrás do outro, como se fossem atraídos. O barulho era assustador, propagando-se pelo ar como um rugido de uma fera monstruosa que acabava de despertar de um longo sono. De repente, a cama de Joaquim começou a chacoalhar de forma violenta, seguindo-se a isso um forte estrondo que atingiu toda a casa. Apavorados, os 2 irmãos saíram correndo, indo em direção ao quarto de seus pais em busca de segurança. Mas não tardaram a perceber que nenhum lugar da casa seria mais seguro, pois as portas, paredes, móveis, toda a estrutura, até mesmo as fundações e alicerces da residência, começaram a agitar-se violentamente, como se fossem sacudidos por um grande terremoto. Um a um, os moradores da residência e os empregados acordaram e saíram de seus quartos apavorados com os repentinos tremores. Querido, o que está acontecendo aqui? Parece um terremoto. Deus nos ajude, Berta exclamou, fazendo o sinal da cruz com os dedos. Temos que sair dessa casa agora. Andem, vamos, disse William, pressentindo que o pior ainda estava por vir. Mas pai, está chovendo muito lá fora, interpelou George. Não importa. Se ficarmos aqui, podemos todos morrer. Acho que essa casa não vai aguentar muito tempo. Vamos logo. Mesmo desconfiado das palavras do patriarca, o resto da família obedeceu.
e um a um todos saíram às pressas. Os empregados foram em outro carro que estava estacionado na garagem. No meio do caminho para o carro do pai, George parou e, virando-se para casa, começou a correr em direção a ela. "George, o que está fazendo? Volte para cá agora!" gritou William, sem entender a atitude do filho. O garoto, porém, não deu ouvidos e entrou na casa procurando por Suzanne, já que não a vira sair com os demais empregados. Em meio aos tremores que sacudiam toda a estrutura e pedaços do telhado que caíam, George correu para o quarto dela. Ao entrar, viu que a cama estava vazia. Voltou à sala desesperado, sem saber para onde ir. "Suzy, cadê você? Temos que sair daqui agora." "George, aqui na cozinha." Ouviu a voz de sua namorada e correu para lá o mais rápido que pôde. Ao chegar, deu de cara com a pobre garota agachada debaixo da mesa, assustada, tentando se proteger dos metais que voavam em todas as direções, exatamente como naquela manhã. George, mesmo com medo, avançou e conseguiu retirá-la de seu esconderijo. "Vamos, meu pai está esperando no carro, aqui não é mais seguro." "Eu só vim aqui beber água quando tudo começou. Me vi encurralada e me escondi debaixo da mesa." "Eu não podia partir sem saber que você estava segura. Vamos, venha comigo." De mãos dadas, os dois saíram correndo e entraram no carro de William, que ainda esperava impaciente do lado de fora. Todos conseguiram sair da casa a tempo, apenas para observarem de longe uma terrível visão. Uma grande tempestade eletromagnética começou a destruir a casa aos poucos. Raios atingiram aos montes a frágil estrutura, que viu suas paredes, teto, portas e janelas desintegrarem-se ante a poderosa força que emanava das profundezas da Terra. O campo magnético, vindo dos restos do meteoro, despertado repentinamente pelas descargas elétricas da tempestade, atingiu níveis altíssimos, que em pouco tempo abalaram as estruturas da casa, seus alicerces e vigas metálicas. Por estar localizada exatamente no centro do vórtice de energia magnética, a casa da família Thompson não resistiu e veio a desabar, confirmando o pressentimento de William. Do banco traseiro do carro, George, Suzanne e Joaquim olhavam à distância a casa caindo aos pedaços, destroçada por uma força invisível que ainda eram jovens demais para compreender. "Papai, por que a nossa casa está caindo?" perguntou apavorado o pequeno Joaquim. Mas William ficou em silêncio, sem saber o que responder. No dia seguinte, e depois de passarem o restante da noite em um hotel, a família Thompson voltou ao local de sua residência apenas para encontrar um cenário desolador. A casa estava inteiramente reduzida a escombros, com apenas algumas poucas paredes que permaneceram de pé. Lentamente, adentraram nos locais onde antes costumavam estar a sala, a cozinha e os quartos, apenas para encontrarem restos destruídos de móveis, camas e cadeiras e outros objetos. Era como se uma bomba tivesse atingido a casa e também os corações daquelas pessoas que, diante da terrível e desoladora visão, abraçaram-se e voltaram para o carro. Tinham que recomeçar a vida. Tanto que alguns dias depois do ocorrido, a família acabou se mudando para Brisbane. George protestou, embora não ousasse dizer o verdadeiro motivo de seu descontentamento. No entanto, sempre que podia, ele regressava a Charleville apenas para ver Suzanne. Quanto a isso, a cidade inteira sofreu os efeitos do campo magnético despertado pela tempestade. As notícias correram rapidamente e vinham de todo lugar. Em quase todas as casas houve relatos de objetos de metal e elétricos que enlouqueceram. Também se falou em interrupções na transmissão dos sinais de rádio e TV. E mais de uma pessoa jurou ter visto luzes dançantes no céu, parecida com auroras boreais que emanavam da colina onde situava-se a casa dos Thompson. O estranho fenômeno magnético, antes restrito apenas à família Thompson, naquela noite ganhara proporções gigantescas, atingindo também a cidade e seus arredores. Hoje em dia, quem passa perto da colina, além de poder ver os restos da casa dos Thompson, diz sentir uma estranha sensação no ar, tal como se fosse envolvido por uma força invisível. Instrumentos eletrônicos de carros e outros objetos param de funcionar repentinamente. E alguns até mesmo disseram ter visto, em noites mais escuras, luzes bruxuleantes sobre o Whitestone Valley, sinalizando que alguma coisa lá enterrada ainda está, de certa forma, viva e pronta para despertar novamente a qualquer momento. Você acabou de ouvir o audiolivro O Fantasma Magnético.
Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e de comentar que outras histórias gostaria de ver narradas aqui no canal. Mais informações sobre o autor e outras obras na descrição desse vídeo. Nos vemos na próxima página.